Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Peço à igreja que fique de pé para a gente fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou e tem nos sustentado. O Senhor nos tem provido, Senhor. O Senhor não tem nos deixado faltar aquilo que nós necessitamos. O Senhor tem sido fiel em suas promessas, porque o Senhor é fiel para cumprir. E por isso, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para te honrar, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Senhor, incline os seus ouvidos para ouvir o nosso louvor. Receba, Senhor, como um ato de devoção, de adoração sincera ao Senhor. Faz de nós verdadeiros adoradores, adoradores em espírito e em verdade, conforme diz a tua santa palavra. Logo mais também, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, através da tua palavra, ministrada pelo anjo dessa igreja, pelo atalaia dessa igreja, pastor José Márcio. É o que nós te pedimos e desde já nós agradecemos. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o nome do Senhor. E a igreja pode se assentar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, oh glória, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem,
pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Graças a Deus. Convido que à frente na semana, Ana. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. E até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É o meu tempo certo de fazer, é o meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com a palavra eu mudo a história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, com outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvir uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É o tempo certo de fazer, é o meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com a palavra eu mudo a história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão
está no comando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Agradeço a em nome de Jesus. Navegarei no oceano do Espírito e adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ao Deus da minha vida, me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito Que desce como fogo, como em Pentecostes, enche-me de novo. eu navegarei. E as palmas bem fortes para Deus. É chegado o momento dos dízimos, e a Bíblia diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Enquanto eu louvo, os irmãos têm a oportunidade de estar honrando a casa do Senhor, o nome do Senhor, com nossos dízimos e nossas ofertas. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, Senhor lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou.
nosso Pai. Abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes. Não deixe que lhes falte nada em suas casas. Pelo contrário, multiplique a 100, a 60 e a 30 por um. Abençoe também os dízimos e as ofertas que aqui foram depositados, para que sejam não só suficientes para manter a casa do Senhor, mas para que haja abundância e sempre sobre, e que não haja nunca miséria, mas sempre fartura, Senhor. Senhor, nós também te pedimos que abençoe a vida de cada um que aqui está, inclusive aqueles que não puderam dizimar ou ofertar, que o Senhor venha colocar no coração deles não só o desejo, mas também a condição, Senhor, que nós sejamos fiéis naquilo que a Tua palavra nos pede. Agora eu peço que a igreja fique de pé, para nós recebermos com muito carinho, com muito amor, o anjo dessa igreja, o atalaia dessa igreja, que vai estar trazendo para a gente uma palavra vinda de Deus, o pastor José Márcio. Amém? Vamos aplaudir. Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de Atos, capítulo, aleluias, 3. No versículo, aleluias, 1. Qual a palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte forma, da seguinte maneira. E Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, e era sido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias ponhavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam lá. Amém? Pode se assentar. Senhor Deus, a tua palavra foi, aleluias, lida. Peço unção para ministrar ela, unção para fazer uma oração. Com isso, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. E com isso afirmamos que somos totalmente dependentes do Senhor nesta noite. Vejamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Pedro e João iam fazer uma oração juntos, os dois homens de Deus. E vendo que estava aquele homem que jazia enfermo muitos anos, parado na porta do templo, aquele mesmo templo o qual muitas vezes passara, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus poderia ter curado este jovem, mas para se cumprir o que era dito pela palavra do Senhor, que no nome do Senhor faria obras maiores do que o Senhor tinha feito, diz o Senhor. E com isso o nome do Senhor ainda seria ainda mais glorificado ainda. Mesmo que o Senhor não fizesse, mas o nome do Senhor operaria sinais e maravilha, mesmo depois da forma de ter sido morto e ressuscitado, está no estado glorificado espiritual. E com neste motivo, estes dois homens, aleluias, estavam motivados, cheios de fé, ao ponto de fixar, aleluia, o olho, aleluia, sobre este jovem, e dizendo para ele, no coração dele ele imaginaria que receberia deles ouro ou prata, mas eles já logo foram falando
nós não vamos te dar nem ouro e nem prata, mas receba isso, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha unção, irmão, sim, aleluias, de dar ordem, aleluias, para, aleluia, a pessoa levantar e andar. O Senhor dá ordem para Lázaro sair, que estava morto, ressuscitar e sair para fora. Aleluia. O Senhor dá autoridade para o homem, igual deu, aleluias, para Pedro e João. Eles pegaram na mão daquele homem e inclinaram ele, aleluia, e ele, aleluias, começou a ficar de pé, e a sua saúde, os nervos, o seu corpo foram restaurados. Quando, aleluia, eles colocaram a mão naquele homem enfermo, ele estava motivado pela fé, e pegando ele, aleluia, ele logo endireitou, porque eles estavam na fé, e estava na prática da fé, e com isso, aleluia, aquele homem foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já vi o Senhor fazer sinais e maravilhas, irmãos, que só o Senhor pode fazer. Aleluia. Todo paralítico, aleluias, que eu já vi andar, precisa de nós, como servos do Senhor, ir lá impor as mãos e, aleluia, a perna dele, profetizar para esticar os nervos. Mas eu já vi o Espírito Santo de Deus fazendo a obra, aleluias, no meio da igreja, tirando uma jovem paralítica, aleluias, aleluias, da cadeira sozinho, e ninguém segurava ela. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, o Espírito Santo, significa o próprio Senhor Jesus, no termo espiritual, indo até lá e pondo a unção dele, a virtude santa, e tirando aquela paralítica, aleluias, aleluias, da cadeira, e ela passar a andar. Mas para isso teve uma fusão do Espírito, aleluia, a igreja estava toda em oração, e o Senhor pessoalmente visitou aquela jovem. Louvado seja o nome do Senhor. E depois desse sinal e maravilha, que o Senhor dera a oportunidade para Pedro e João, eles foram interrogados, aleluias, por qual motivo, o que eles usaram, aleluias, para que aquele homem, aleluias, que era paralítico, voltasse a andar. Eles foram bem claros: nada vai parar nós de anunciar, dizendo da seguinte forma: aquele que vocês mataram, crucificaram ele, aleluia, e ressuscitou o terceiro dia, é no nome do Senhor que tudo isso foram feitas. Para entender mais ainda, aquela pedra de esquina que vocês rejeitaram, é no nome do Senhor que nós fizemos isso. Não olhe para nós, nós mesmos não podemos fazer nada, mas o maior que está na nossa vida, aleluia, do que o que está no mundo, e o que está em nós, fez com que este homem se levantasse e passara a andar. Louvado seja o nome do Senhor. E deu deles maravilhares. Eu creio que ali estavam os escribas, os fariseus, aquele povo que tinha ali, aleluia, aquela quadrilha que fizeram tudo para matar o nosso Deus. Deu deles se alegrarem, aleluias, de ver ali um coxo voltar a andar. Eles ficaram preocupados, aleluias, quem tinha feito a obra não poderia ter curado. Deu deles se alegrarem. Eles queriam, aleluias, que não anunciasse, aleluias, aquele nome significa o nome do Senhor, que tinha feito aqueles sinais e maravilha. Mas Pedro e João dizendo: nós não vamos nos calar, podemos ser até presos, como nós estamos detidos,
mas o nome do Senhor Jesus há poder. O nome do Senhor Jesus, irmão, significa poder. Aleluia. O nome do Senhor é unção pura, é um poderio muito grande. Quando você pronuncia o nome do Senhor, aleluias, com fé, do poderio sai a unção para fazer o sinal e maravilha na sua vida. Mas se você não pronunciar o nome do Senhor Jesus com fé, aleluias, você não recebe nada. Você só recebe se você confiar, crer verdadeiramente no nome do Senhor. Com isso, a fusão do Espírito Santo consegue penetrar em você, na sua confiança que você tem no Senhor. E nesse motivo você recebe a cura, um milagre, um trabalhar, um determinar de Cristo na sua vida. Vejamos aqui, aleluias, que em nome do Senhor Jesus, aleluia, o Senhor dá ordem também à enfermidade. O Senhor não precisa nem, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, de impor as mãos naquela pessoa para ser curado. E aleluias, e você também não, quando você tem fé, você não precisa de pôr as suas mãos para aquela pessoa que você está orando ser curada. Pregador, o que acontece? Quando você tem sua fé em Cristo, o Senhor pessoalmente vai lá com a mão dele, aleluia, e determina a cura, o milagre, o livramento, atendendo a sua petição. Presta atenção, mais o Senhor, aleluia, faz para nós do que nós fazemos para o Senhor. Aleluia, quando nós pedimos ao Senhor, aleluia, o Senhor nos abençoa, aleluia. Ele, aleluia, responde, aleluia, a nossa oração com a ação de fazer. E muitas vezes nós não respondemos a petição do Senhor com a ação para cumprir. Com isso significa que vivemos errante. Aleluia, queremos, aleluia, que o Senhor faça a vontade que deseja o nosso coração em demasia, aleluias, do que nós teria que fazer e temos que fazer para Deus com demasia. Demasia significa que queremos que o Senhor faça muito para nós e nós fazemos pouco para o Senhor. E que grau nós temos para pedir alguma coisa ao Senhor se somos falhos e pecadores? Isto o Senhor faz porque acha graça, pela misericórdia, na nossa vida. Ele acha graça quando você chega e vem adorar o Senhor. Mas quando nós pecamos, o Senhor, aleluia, a graça, o Senhor encurta a graça, aleluia, o Senhor para a graça, aleluia. Nós conseguimos entristecer o coração do nosso Deus quando nós pecamos, mas mesmo assim, Ele ainda, o nosso Deus, libera o perdão. O nosso Deus afirma que quando Ele perdoa um pecado, Ele apaga da memória de Deus, é apagado. Mas quando a pessoa erra contra nós, mesmo que aquela pessoa pede perdão, aonde nós vemos ela, nós ainda a lembramos. Resumindo, irmãos, outro dia eu estava lá em casa meditando na palavra. Sabe o que a carne é? Fofoqueira, candogueira, desinquietadora. Ela é maligna, a carne. Ela gosta do fuxico. Ela inventa um assunto para emboscar seu espírito, para você perder sua alma. Ela pega a coisa que já passou 10, 20 anos atrás, põe à tona para querer te tirar da presença. Coisa mais difícil. Eu não sei quando que a carne vai converter. Por isso que essa carne, irmão, tem que virar pó aqui nessa terra mesmo. Ela é encrenqueira, a carne.
Porque Deus do povo motivar, aleluia, a alegria de ver aquele concho andar, eles estavam querendo parar o nome do Senhor, aleluia, não aceitando a carne, não aceitando a boca daquelas pessoas, as mentes deles não aceitando aquele sinal que tinha sido feito pelo nosso Deus. Procurando até os pais deles, para afirmar se verdadeiramente ele era concho. E os pais com medo. Mas foi a hora, aleluias, fala, se ele é Deus, ele é Deus. Se é profeta, eu não sei, mas que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu estou andando. Aquele homem não teve medo. E a palavra do Senhor fala que ele depois, aleluia, apareceu no templo, glorificando a Deus. Aleluia. Eles quiseram parar a pedra que foi edificada de esquina. Aleluia. Ou seja, a rocha que foi posta, mas não pôde parar, porque Pedro e João, mesmo decretado, aleluia, a ser preso, eles não negaram a dizer que era e foi e sempre será o Senhor a fazer. Aleluia. Essa palavra, irmãos, aleluia, de não ter ouro e nem prata e levanta e anda, aleluia, me faz me lembrar, aleluia, de um acontecimento que se fala de dois pastores que ganharam o mundo, ganharam muito dinheiro, aleluia, muita prata, muito ouro, mas sim um olhando para o outro e dizendo, nós temos muito, mas o outro fala que nada adiantar para nós, se agora nós não podemos dizer, levanta e anda, foi corrompido. Por isso, Senhor, eu prefiro ter o dono do ouro e da prata. Nós precisamos, Senhor, de ter o dono do ouro e da prata, porque eu sei que, aleluia, o Senhor pode, aleluia, fazer, aleluia, o que está parado, o que está morto, aleluia, o que não tem mais jeito, levantar e andar. Significa o Senhor da vida, o Senhor da saúde, fazer as coisas caminharem, como fez a vida daquele homem, o movimento do corpo daquele homem, o motor da mente, voltar a funcionar. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor trouxe aqui para te dizer que não esqueça que a pedra de esquina, ela tem que estar, ela está sempre em lugar visível. Se você prestar atenção, uma rua de esquina, ela pega ambos para lá e ambos para cá. Ela consegue dividir em três termos, para frente, lado e do outro. Significa 3 componentes de visão. Aleluia. E além disso, aleluia, significa que ela é vista, ela é notada, mas muitos não quiseram dar valor, aleluia, o que o Senhor fez e tem feito, aleluias, nas nossas vidas. Mas nós sabemos que o Senhor é o Senhor. Nós sabemos, aleluias, que tudo isso aconteceu porque eles estavam motivados na oração nona. A oração nona. Eu creio que no costumes, aleluias, 9 horas, 10 horas mais ou menos, eu creio que era o primeiro ali, 11 horas para baixo, era o primeiro sacrifício, né? E eu creio, aleluias, que depois da hora nona, que significa a partir das 3 horas, aleluias, outro sacrifício. E nós sabemos que foi na hora nona,
aleluias, que o Senhor, aleluia, para se cumprir a Escritura, se entregou o Espírito, aleluias, por nós. Então nós entendemos aqui, irmãos, que tudo isso, aleluias, que nós tínhamos que fazer o sacrifício para o Senhor se fez de sacrifício, se fez de holocausto, e levou todas as enfermidades, todas as doenças, e pelas pisaduras, né, que foram feitas no Senhor, nós fomos sarados. E aquilo que se cumpriu, usar o nome do Senhor, e o nome do Senhor fez com que aquele homem se levantou e voltou a andar, e foi entregue novamente para a sua família restaurada. Então significa que o que tiver paralisado, o que não tiver andando, o que tiver concho na sua família, na sua parentela, na sua saúde, o Senhor tem poder, aleluias, de fazer que anda, que movimenta, que tenha vida, que tenha vitalidade, que tenha saúde e que tenha, aleluia, algo motivado para que as pessoas percebam que verdadeiramente o Senhor fez algo na sua vida, na sua família e na sua parentela. Aleluia. Se na nossa família, aleluia, as pessoas estão, aleluia, paralisadas, significa com a deficiência espiritual, aleluia, porque não está servindo ao Senhor. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, pega a nossa família, Senhor, tira esse demônio, Pai, que tem posto esse concho de não andar para te servir, te adorar, e queima esses demônios e tem desviado eles, e para que eles tenham os movimentos para te servir e vir e adorar, aleluia, o teu nome, em nome de Jesus. Assim eu louvo ao Senhor pela vida de todos os irmãos, amém, que estão aqui. E se eu passar daqui para lá é carne, e eu não posso pregar da carne. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus do céu, assim louvamos e te bendizemos nesta rica hora, por qual viemos aqui para adorar e ouvir esta palavra. Que esta palavra continua dando, aleluia, crescimento no seu coração e na sua mente, aleluia, para que você se lembre que o Senhor tem poder, aleluia, de dar o movimento naquilo que estava paralisado na sua vida. Não importa se é no físico, se é no mental, se é no espiritual, se é, aleluia, financeiramente. O Senhor tem poder para fazer. O Senhor tem poder de restaurar. Restaura, Pai, a saúde dos teus servos, os projetos dos sonhos. Põe numa linhagem espiritual devida e agradável ao teu olho, Pai. Assim, Pai, eu não sei a forma que eles chegaram aqui, mesmo que a palavra do Senhor afirma que não tinha forma e era vazia. Talvez, Pai, antes de chegar até aqui, eles chegaram vazio, mas que só possa preencher esse vazio deles, ó Pai, restaurando, com ânimo, aleluia, com ousadia, para continuar te servindo e te adorando. E todo mal alojado, toda enfermidade, na ousadia do nome santo de Jesus, eu paraliso este mal, eu aniquilo este mal, na unidade, aleluia, que tem o Pai, o Filho e o Santo Espírito de Deus da verdade, que eles são somente três, mas se transforma verdadeiramente em um. E eu determino que você receba a cura, o milagre, o livramento, e que a sua família servirá ao Senhor, queira Satanás ou não, em nome de Jesus, que é feita a vontade do Senhor na minha família, amém? Estende as suas mãos, vou estar abençoando a igreja. Deus do céu, abençoa esta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus da verdade. Guarda a entrada deles, a saída, o dormir, o acordar, até o dia que o Senhor nos buscar. Assim é terminado e selado no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Da mesma forma que eles vieram, Pai, leva-os em segurança e me leva também em segurança, mas minha esposa, Senhor, Pai. Abençoa a viagem do seu Zé, Pai.
que retorna, Pai, para casa, seguindo a viagem amanhã cedo. Aleluia. Adianta a viagem e atrasa, dando grande livramento da parte do Senhor. Assim é selado e as palmas glorificam o nome do Senhor. Amém? O Bruno me deu uma sugestão aqui, né? Aí é o seguinte, de nós, por exemplo, como vai entrar, por exemplo,